deixa eu te falar, cara. Você falou, pô, Rondônia, Roraima. Você conheceu muito estádio pelo Brasilzão. Queria aí. ter conhecido mais, cara. Cara, quais foram os estádios que mais te renderam histórias legais, assim? Porque todo mundo fala, vê o narrador na Neoquímica Arena na cabine e fala, pô, quero Mas ser lá esse décimo cara. andar, é longe pra caramba. Não, então, você... É. Mas tá lá modo no de dizer, ar-condicionado, Sim, né? ar-condicionado. lá tem mesmo. Mas ali no começo ali é Cara, complicado. o meu começo eu narrei muito futebol de várzea. O Odinei, quando veio aqui, só um parênteses, ele falou que no começo ele narrava em cima de um caminhão, Numa van. numa van, lá em, Kombi, em de uma Itanhaém, na cidade dele. Que é a cidade dele. Cara nota 1000. Eu sou de uma outra geração, eu sou de uma outra realidade. Só pra gente contextualizar. Por exemplo, se você trouxesse aqui um Zé Silvério ou alguém próximo da idade dele, o cara vai falar que começou narrando futebol de botão. Eu comecei narrando videogame. E meus amigos no colégio, no clube, etc e tal. Então eu já sou de uma geração diferente. E quando eu me profissionalizei, minimamente eu já tinha uma estrutura mais legal. Sim. Principalmente envolvendo o Campeonato Paulista, brasileiro, né, futebol profissional. Mas com a Portuguesa, na Copa do Brasil, teve um jogo que eu narrei do campo. De dentro do campo? Não tinha cabine, irmão. Foi exatamente Muito em bom. Roraima. E foi muito maluco, porque assim, a viagem já foi um negócio, uma epopeia. Saímos de São Paulo, descemos em Campo Grande, depois descemos em Manaus, dormimos em Manaus. E eu sou a pessoa mais desligada do mundo. Algumas coisas realmente não fazem sentido. Né? Como é que ele é narrador se ele faz esse tipo de coisa? Eu dormi no hotel, obviamente, e quando eu acordei e nós fomos pegar o outro voo, eu dentro do táxi falei pro meu amigo que estava viajando comigo, o meu comentário, falei, pô, cara, vim aqui em Manaus, não vi aquele famoso... tem um famosíssimo teatro lá, né? Pô, todo mundo fala desse teatro, queria lá nem que fosse para tirar uma foto e tal. E no caminho para o aeroporto, o motorista falou, posso me meter na conversa? Eu falei, fica à vontade, irmão. Você sabe onde é? Dá tempo da gente passar lá? Ele falou, então, você tava de costas para ele, o seu hotel tava de costas pro... Alegria. Muito Lá no bom. centro ali. Eu falei, sensacional, quer dizer... Né? E aí, de Manaus, a gente chegou em Roraima. E quando nós chegamos lá no estádio, que era até alguma coisa Ribeiro, que é o meu sobrenome, cara, o cidadão da entrada do estádio me fez 1000 perguntas. Ah, tá com a carteirinha tal, tá com a credencial Y, tal. Eu falei, cara, tá tudo aqui, irmão. Me deixa só trabalhar na cabine lá que eu quero fazer o jogo. Ah, aqui não tem cabine. Falei, pô, você me faz um monte de exigência e você não tem Ele tem cabine. uma cabine. Aí falou, faz o seguinte, ó, pede pro seu operador pegar ali, ó, ali é o vestiário do juiz, ele vai pegar a energia dali. Porque dos times não pode entrar. Eu falei, do juiz pode. Não, do juiz não tem problema. Eu falei, pô, legal. O Português ganhou de 7-0 aquele jogo. E aí, assim, eu transmiti do gramado. Tem umas fotos no meu Facebook. E assim, eu achei sensacional, cara. Eu falei, cara, e é um pouco disso, né? E como que Eu foi achei até que a eu não visão iria. do jogo ali, né? Porque querendo ou não, você tá praticamente na mesma... Você tá no mesmo altura. nível, né? É que eu narrei em pé, né? Eu narrei em pé. É verdade, eu narrei em pé. Eles colocaram, sabe aquela E só Você é o tinha quê? Copa do você. Brasil? Copa do Brasil, cara. Sabe aquela mesa vermelha que você encontra em bar? Sim, Aham. botequim. Era aquela mesa vermelha, era vermelha, aquelas cadeiras faltou só a breja, faltou É. e tava E o muito calor? Então, aí que tá, nas Faltou fotos, mesmo. nas fotos foi muito engraçado que nos registros, eu tô com uma toalha aqui. Aí os caras, pô, parecia o Alborguete. Eu era mais gordo, era mais acabado, e tal. O cara, pô, parece o Alborguete. E assim, surreal, cara. Eu falei, putz, e eu fui buscar um pouco disso, porque já conversei com colegas, né, mais velhos e experientes do que eu, que, por exemplo, em São Januário, o cara narrou de dentro do banheiro, porque não tinha mais cabine. Aí montaram no banheiro e ele no vitrô ali, tentando ver. Eu falei, cara, que Meu sensacional, eu Deus. achei sensacional. Mano. Ele achou horrível, ele falou, pô, que falta. Eu falei, então tava lotado, era um jogo importante, tinha muitas emissoras de rádio e tal. Então, assim, eu não tenho tantas dessas, mas eu queria ter mais. Porque é o que forja um profissional, as Mas histórias. nesse aí só tinha você narrando? Tinha mais pessoas Não, também ali? eu tava pelo canal oficial, né, que é a Web Rádio Lusa, tinha uma rádio de São Paulo, no mesmo esquema, e acho que tinha uma emissora lá de Roraima. Aham. E a todo Globo mundo de lá. tirando Todo a mundo, energia todo dos mundo juízes. pega lá do vestiário do juiz, se vira. E E eu achei o máximo. Eu falei, pô, vou ter uma história pra contar, porque eu cheguei em 2000, eu comecei a narrar futebol em 2008. Então, assim, apesar de todos esses desafios com a internet,
Já era a o início modernidade ali já também, estava é. bem legal, né? Diferentemente do que passou o Odinei. Tem uma história do Silvério, que ele fez um treino da seleção brasileira em 86, antes da Copa do Mundo, que ele invadiu uma casa de uma senhora e narrou do telhado da casa da mulher. Falei, pô, eu queria essas histórias. Essas histórias são Aham. legais, são histórias pra contar, né? Só que eu só tenho legal essa, assim. Não, né? deve ter mais. E Não. jogo? Qual foi o jogo que mais te marcou? Como Cara, você você sabe trabalhando? que, assim, jogos legais, cara. Esse ano de 2023 foi muito legal pra mim. Foi muito bacana. Eu peguei jogos do São Paulo decisivos, eu peguei jogos do Palmeiras importantes, da Portuguesa. Os mais difíceis foram os jogos em que ela caiu de divisão. Hoje a Portuguesa não está em nenhuma divisão do Sim. futebol nacional, então o meu comentarista era um senhor já, é um senhor de mais de 60 anos, muito próximo de 70, então assim, vê-lo naquela tristeza, naquele abatimento, também machucava, mas de outro lado, narrei 2 alegrias de 2 acessos, então isso também conta, né? Ah, pô, tem histórias legais assim envolvendo a Portuguesa. Esse ano, não, peraí, não faz muito tempo, a Portuguesa estava na Série A2, e estádios de interior de São Paulo, cara, são estádios antigos, naturalmente, não Sim. tem proteção, etc e tal. Antes até desse, em 2008, pela Web Rádio Lusa, em Campinas quase apanhamos, porque jogo da Ponte Preta. Padrão. Então assim, Ali no Moisés, a chinela canta. e aí eu empolguei-me com um grito de gol, e nós estávamos numa área, cara, que eu não tinha percebido que atrás e dos lados só tinham ponte-pretanos, e eu Aham. achei que eu tava fazendo meu trabalho de boa. Sim, Não fui agredido, mas a galera meio foi hostil. sim. Aí recorta de lá, vem pra cá agora 2022, antes da Portuguesa disputar a 2022. Cara, eu fui pra um estádio, mesmo esquema assim, dos antigãos, tipo o estádio do Nacional, Sei. que a imprensa fica no seu espaço, mas aqui à frente já tá a torcida Já- e não tem sim. muro, não tem nada, não tem Sim, nada. sim, sim. E, cara, a Portuguesa ganhou de 3-0. E assim, no primeiro gol, ok. Segundo gol, ok. No terceiro, os caras puxaram nossos cabos. Eu falei, mano, mas, poxa, esperaram 3 gols pra puxar os cabos. Assim, no terceiro, por que já não puxou logo? Deu um certo frisson, porque depois nós iríamos embora e passar por toda aquela galera. Mas, cara, acabou o jogo, os caras até Ah, é. esquecem. Sim. Aham. Mas foi meio traumático. E teve mais um jogo também com a Web Rádio Lusa, que de novo, um baita golaço de um lateral direito da Portuguesa, e eu gritando, narrando, e aí de repente eu vi o meu comentarista baixando, o operador sumindo, e só eu gritando gol, e uma galera olhando assim pra mim. Eu falei, meu, eu não vou parar de gritar, né? Mas foram mais casos envolvendo a Portuguesa em si, porque o nosso trabalho nas web rádios era de torcedor para torcedor, algo que a Energia 97 faz agora. Então, assim, Sim. a paixão aflora mais. Com certeza. Você tem uma licença poética, né? Tem. E aí, pô, cara, é Portuguesa, é paixão, é um time que sofre tanto e a gente extrapola. Foram esses casos, lembrei desses aí, mas envolvendo Portuguesa. Agora, tanto pela Rádio Capital, pela 105, pela Rádio ABC, por outras emissoras, pela Cruzeiro de Sorocaba, eu nunca tive esse contratempo de alguém te interpelar e falar, você tá gritando gol mais pra esse, menos pra Aham. aquele. Não, acho que só na Web Rádio Lusa por ser... E a gente ia com uniforme, cores vermelho e verde, quer dizer, né? Tava Eu bem claro, né? ficava indignado quando a pessoa não entendia. Eu falava, irmão, eu tô de vermelho e verde, você achou que eu torço pra quem, né? Esse jogo aqui. Eu nunca te vi aqui, você também nunca me viu. Então, assim, é a primeira vez que a gente tá se vendo. É óbvio que eu não torço pro seu time, mas tudo bem. E como é